E aí galera, aqui quem fala é Breno Machado do site motionfx.com.br, seu site de tutoriais em After Effects em português na internet. Vimos na última videoaula sobre a janela de projeto, a janela de composição, a janela de timeline e um pouco sobre a nossa interface do After Effects, como também os atributos da camada, opacidade, rotação, escala, posição, ponto de âncora e seus valores, dados em eixo X, eixo Y, os valores proporcionais que vem com esse cadeado aqui para que não se perca a proporção, não há distorção da camada, também os valores em graus para rotação e porcentagem para opacidade. Bom, hoje nós vamos aprender sobre animação. Vamos entender como funciona uma animação e vamos fazer os atributos da própria camada, tá ok? A animação é a variação de valor que ocorre durante um tempo, um período. Em 0 segundos e 0 frames, a minha opacidade está em 100%. Em 2 segundos e 1 frame, ela continua em 100%. Aqui nessa variação de tempo não ocorreu nada em animação, não ocorreu nenhuma variação de valor. Bom, se eu quiser que esse valor de opacidade ele comece transparente, ou seja, em 0%, e em 2 segundos ele se torne 100%, ou seja, totalmente opaco, eu preciso gerar uma animação. Como vocês podem ver aqui, eu já fiz essa animação em 0 segundos, criei aqui um keyframe acionando esse reloginho, que é o nosso acionador de animação, tá ok? É aqui que você vai começar a criar keyframes acionando esse botão. E esse losango aqui, vocês podem ver, é o keyframe. Todo programa que trabalha com animação, seja 3D, seja After Effects ou qualquer outro programa, ele trabalha por keyframes. Keyframes é a base para animação. O keyframe ele serve para carregar dois valores, sempre. O primeiro valor é o valor da propriedade, tá ok? Se eu aciono o keyframe na minha propriedade de opacidade, ele vai carregar nesse keyframe justamente o valor da minha propriedade. Então vejamos, aqui em 0 segundos, a minha propriedade está com 0% de valor. 0% em 0 segundos. Tá ok? Bom, em 2 segundos, em um frame, a minha opacidade já está em 100%. Em 2 segundos. Bom, um keyframe ele sempre vai carregar esses dois valores, o primeiro de tempo, o segundo de valor. Qualquer que seja a propriedade, qualquer que seja o tipo de efeito, ele sempre vai carregar a informação de tempo e de valor, tá ok? No meu caso aqui, ele pegou essa porcentagem, 100%, porque é em opacidade. Se eu acionasse o relógio aqui em rotação, ou seja, se eu animasse esse atributo, ele daria esse valor não em porcentagens, mas em graus, como nós vimos aí na última aula, que são cada um atributo da sua camada, tá ok? Bom, sendo que meu keyframe marca dois valores, o primeiro, o valor da sua propriedade, no caso 100%, e mais o tempo, o que seria realmente uma animação? A animação é o between entre esses dois keyframes, ou seja, é a variação do valor da propriedade na medida em que o tempo vai passando. Ou seja, na medida entre a posição em tempo do primeiro keyframe e a posição em tempo do segundo keyframe. Tá ok? Bom, veja só, em 2 segundos ele é 100%, em 0 segundos ele é 0%. Entre esse keyframe e esse keyframe tem que haver uma mudança de valor, para que quando chegue a esse keyframe, chegue com 100% o valor, tá ok? Então se eu arrasto o balão aqui da timeline, eu vejo a variação do valor da propriedade de opacidade na minha camada. É assim que funciona uma animação, seja para o After Effects ou qualquer outro programa de animação.
ele sempre vai vir por keyframes, para que se haja uma variação de valor. Bom, vou voltar a fazer os gráficos, que é a forma mais fácil de explicar isso para vocês. Vou diminuindo o tamanho aqui um pouco do brush. Vou desenhar aqui o gráfico de opacidade. Ok? Aqui será o valor 100%, 0%. Essa reta aqui, que seria no eixo Y, é o valor. Essa reta aqui no eixo X vai ser o tempo. 0 segundos e aqui 2 segundos. Bom, o que acontece aqui na minha animação? Em 0 segundos eu tenho 0%, ou seja, no momento 0 ele está em 0. No gráfico ele marcaria aqui e no segundo ele estaria com opacidade em 100%, ou seja, nessa posição aqui ele vai estar com 100% de opacidade. Estou desenhando o gráfico para chegar a esse ponto. Ok? E tudo o que ocorre entre esse momento, ou seja, em 1 segundo, vai ser dada por uma linha que o programa vai traçar, que a animação vai traçar. Bom, logo eu entendo aqui que em 1 segundo o valor da minha opacidade seria 50%. Por quê? Porque durante 0 a 2 segundos ele varia de 0% a 100%. Isso se chama animação. É assim que funciona a animação. Ele traça um valor, ele varia o valor na medida em que o tempo vai se transformando. Esse é o princípio da animação. Isso aqui são os keyframes. Bom, para navegar entre os keyframes eu posso usar esses comandos que são gerados aqui após eu acionar o relógio, tá ok? Esse botão aqui me leva ao keyframe anterior e esse me leva ao próximo keyframe. Com o atalho J e K eu tenho essa mesma movimentação. Bom, aqui essa janela se chama janela de preview. É a janela onde eu tenho o comando para a minha animação. É aqui onde eu vou carregar a animação da minha composição na memória RAM, ou então dar o play direto, e a minha máquina processa em tempo real. Apertando o play aqui, ó, vocês podem ver que ele vai estar acionando. Aqui em cima, na janela de informação, ele vai me mostrar aqui, ó, frames por segundo, 29,97. É o frame real, é o tempo real da minha composição, e é por isso que ele me dá aqui real time, tá ok? Ele está tocando em tempo real. Porém, se eu aplico bastante efeito aqui, meu computador não consegue gerar esse tempo real, ele vai ficar vermelho aqui marcando como não está em tempo real, para que a gente não imagine que a animação seja desse jeito. Porque o que acontece? Até o computador poder processar toda a animação que ocorre aqui, seja por muitos efeitos que estão sendo aplicados sobre a camada, ou por qualquer coisa que carrega o computador, o suficiente para que ele não consiga gerar 30 frames em 1 segundo, ele vai fazer isso, a animação ficar parada, trancada, batida. Então, para que isso não se ocorra, caso eu tenha bastante efeitos na minha camada, eu vou renderizar preview, vou renderizar esse 0 a 2 segundos aqui, acionando esse botãozinho aqui, o RAM Preview. O que isso faz? Esse RAM Preview gera na memória RAM da minha máquina o render do vídeo. Por que na memória RAM? Por que não no HD? Seria na memória RAM por conta da memória ser mais rápida. Se fosse gravar isso no HD e depois reproduzir, demoraria bastante. Então o After Effects já trabalha com a memória RAM, já carrega tudo isso na memória RAM e dá o play. E aqui sempre com a memória RAM vai ser em tempo real. Poucas vezes não é em tempo real. Quando a gente renderiza mais de 1 minuto, por aí, às vezes ele dá umas falhadas ainda. Isso por sobrecarregamento na memória RAM. Tá ok? Assim a gente constrói uma animação. Bom, vamos trabalhar um pouco mais essa animação. Olha só, galerinha, aqui para a gente arrastar essa work area, isso aqui, essa barra se chama work area.
é aqui onde vai ser renderizado o vídeo. No caso aqui, ó, arrastei ele até 4 segundos. Se eu der o RAM Preview, ele vai renderizar do 0 a 4 segundos. Se eu quero menos, puxo aqui o início e coloco em 1 segundo. Por mais que meu balão esteja fora da Work Area e eu aciono o RAM Preview, ele sempre vai renderizar de dentro da Work Area. Só com uma exceção, se a gente acionar esse botãozinho aqui de From Current Time do frame atual, aí ele renderiza toda a timeline, tá ok? Porém é bom deixar isso desmarcado, porque a Work Area é uma opção a mais que nós temos aí, até para agilizar nosso processo de render e tudo, é bom a gente trabalhar. Os atalhos aqui para marcar o início da Work Area é B, e o atalho para marcar o final é N. Como funciona? Eu arrasto o balão até o momento em que eu quero que acabe, no caso 4 segundos, aperto N, N de navio, tá ok? Bom, aqui eu tenho os keyframes e aqui ocorre uma animação. Notando bem, ó, se o movimento do 0 a 1 segundo, isso já quando eu arrastei os keyframes para frente, o que vai ocorrer? Minha animação vai começar a partir desse keyframe para frente. E chegou nesse aqui, acabou. Porque continua o mesmo valor de 100%. Tá vendo? Arrasta o balão aqui até o final, sempre vai ser 100%. Tanto aqui no início. Ó, arrasta o balão aqui, sempre vai ser 0%. Só ocorre variação de tempo desse keyframe a esse keyframe. Por quê? O keyframe vem justamente para isso, para marcar o quê? Um tempo e um valor. No caso, esse primeiro keyframe está marcando 1 segundo e 8 frames e 0%, o seu valor. E antes disso, quanto que ele vai marcar? Ele sempre vai marcar esse keyframe, caso não haja um keyframe antes desse. Como esse é o primeiro keyframe, então esse valor vai servir para todo o valor anterior. Como também esse aqui, por ser o último keyframe, vai valer daqui até o final. Vai ser sempre 100%. Isso só muda se estiver outro keyframe que não seja o mesmo valor do que esse. Tá ok? Aqui eu tenho 2 keyframes e aqui ocorre uma animação em que está tudo transparente e vai ficando opaco. Bom, se eu quiser invertido isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso chegar no primeiro keyframe e de 0% da opacidade acionar 100%. Isso selecionando só um keyframe, tá ok? Clicando aqui no keyframe, você vai poder marcar o valor dele. Mas assim, eu sugiro que clique e arraste. Até clicar nesse keyframe é complicado. Se clicar 2 vezes, ele já vai te abrir a janela aqui de opacidade. É uma janela aqui para a gente colocar o valor exato aqui, mas sem muita função, porque aqui já tem isso. Tá ok? Então eu coloco no primeiro keyframe 100%. Segundo keyframe 0%. E então eu tenho uma animação do opaco para o transparente. Seria um fade out. Bom, eu quero fazer diferente. Eu quero que ele esteja transparente, faça um fade in, ou seja, fique opaco em 2 segundos. E de 2 segundos até os 4 segundos volte a ficar transparente. Bom, aqui nesse caso eu já tenho que trabalhar 3 keyframes. Por quê? Porque há 2 variações de valor, ou seja, de 0 para 100 e de 100 para 0. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou apagar esses 2 keyframes. Você apaga o keyframe selecionando os keyframes que você quer apagar. No caso, eu pago primeiro um delete, pago o outro, seleciono delete. Ou então, apertando como dizer aqui, eu retorno as funções, eu dou o mundo, tá ok? Se fosse o edit, mundo change valor. Seleciono os dois e apago de uma vez. Bom, a opacidade sempre vai ficar no valor do último keyframe, ou seja, onde o balão estiver, ele vai ficar com o valor daquele momento. Bom, eu quero ele totalmente transparente, 0%, aciono opacidade, aciono animação. Bom, e quero ele em 2 segundos, que esteja todo opaco. Então arrasto o meu balão até os 2 segundos e aqui altero o valor. Na medida que eu só altero o valor, só por eu alterar o valor, ele já cria um keyframe.
tá ok? Eu posso criar um keyframe também acionando esse losangozinho aqui, que esse aqui eu aciono um keyframe, crio um keyframe. Mas não existe necessidade se há a variação do valor, porque ele já vai ter que mudar, tá ok? Isso se o reloginho tiver acionado, é a opção de acionar a animação, tá ok? E mais pra frente, em 4 segundos, eu quero que ele volte a ficar transparente. Então eu tenho um fade in, ou seja, de transparente para opaco, e de opaco para transparente, um fade out. Isso aqui serve como transição, caso vocês queiram fazer. Bom, no gráfico, como eu ilustraria isso? Naquele caso, ele só acrescia o valor de 0, chegava a 100%. Já nesse caso, eu tenho aqui meu gráfico, como era antes, só que agora minha opacidade começa no 0, vai ao 100 e retorna ao 0. Seria uma reta mesmo, isso aqui, essa diagonal. E aqui o valor 100% e aqui o valor 0%, como também aqui. Isso no momento 0 segundos, esse aqui no 2 segundos, esse aqui no 4 segundos. É assim que está ocorrendo na minha curva de valor. Essa curva eu posso visualizar ela dentro do After acionando esse gráficozinho aqui. Toda vez que a gente acionar o controle de animação, ele já vai me apresentar esse gráficozinho aqui, uma opção pode ser acionada. E aqui eu aciono também esse gráfico. Isso aqui se chama Graph Editor. E aqui eu tenho a curva que eu tinha mostrado lá no gráfico. Esse triângulo, essa pirâmide. Por quê? Porque começa do valor 0, vai ao 100 e retorna ao 0. Rodando aqui um RAM Preview, eu vejo como isso fica. Não, tá ok. Eu queria, na verdade, que essa nuvem ficasse mais tempo parado lá no monitor, na minha composição. O que eu devo fazer? Que no caso eu já devo criar 4 keyframes. Bom, e como seria isso? Na verdade, eu ia colocar de 0 segundos a 1 segundo, ele ia ficar 100% opaco. Aqui está em 50, porque está entre o 0 e o 100. No caso, eu vou colocar 100. 0 a 1 segundo, totalmente opaco. Do 1 ao 3 segundos, totalmente opaco. Ou seja, apago esse keyframe e marco um keyframe em 3 segundos com a opacidade em 100%. Sempre lembrando isso, galera. O tempo e o valor. Você tem que estar no tempo certo em que quer o seu keyframe e acionar o valor que quer. O keyframe sempre vem com essas duas informações, tempo e valor. Então, sempre quando a gente for acionar aí o keyframe, notar bem, prestar atenção em que tempo está, pois é esse tempo em que o keyframe vai ser criado, tá ok? Então aqui eu estou em 0 segundos e 0%, em 1 segundo ele fica 100% opaco, mantém em 2 segundos, mantém até o terceiro. Por que ele manteve? Por que ele não caiu? Porque esses dois keyframes, esse e esse, têm o mesmo valor de 100%. Bom, se é os dois o mesmo valor, vai ocorrer animação, vai ocorrer diferença? Não vai. Não vai porque o valor mantém o mesmo, então não tem por que descer, não tem por que ficar zero, a menos se tivesse um keyframe aqui no meio que estivesse zero, aí sim, aí ele vem, sobe, desce, sobe, desce novamente. Porém, quando não tem, o que vai ocorrer? Eles dois vão ficar em 100%. Bom, no início eu mostrei que se um keyframe é 100% e não tem nada atrás dele, então pode ser 100% mesmo. Então por que ao invés de eu ter esses dois keyframes com o mesmo valor, por que eu não fico só com um keyframe? E apago esse aqui. Porque o valor desse outro keyframe, que é o primeiro, é 0%. E só vai haver outro 100% em 3 segundos. E a animação vai ocorrer assim, 0 segundos até os 3 segundos ele fazendo o fade in, de 0 de opacidade até o 100 de opacidade, ou seja, já estou aqui ó, no 64, aí faz um fade in bem lento. É por isso, e é necessário, que eu coloque um keyframe de 100% aqui no tempo de 1 segundo.
E assim eu tenho 0% a 100% em 1 segundo. De 1 segundo a 3 segundos ele mantém, porque o valor são os dois o mesmo. E aqui, do terceiro segundo ao quarto, ele zera. E assim eu tenho um fade in, mantenho o vídeo e aí eu faço um fade out. Ok? Rodando o preview aqui, fazendo um render na memória RAM, o RAM preview, eu vejo como ficou a animação. É isso. Bom, tá ok, eu consegui fazer o fade in. Agora eu queria ver essas nuvens movimentando, realmente fazendo como se estivesse um vídeo e eu visse ela caminhando. Então qual propriedade aqui no caso animaria? Bom, para mexer, para que a nuvem mova, não é nem na rotação nem na escala, é em posição que eu não vou ter que acionar, ou seja, vou ter que animar o atributo de posição. Então em 0 segundos eu vou colocar minha posição em 800, lembrando sempre de acionar o reloginho aqui, porque senão isso não se torna animável, ou seja, não cria o keyframe e não vai ocorrer essa variação. Então, ó, em 0 segundos, eu já marquei aqui em posição para ele ficar em 800. E quando tiver em 4 segundos, lembrando sempre, conferir o tempo e aí sim eu arrasto. E assim eu altero o valor. Ele vai estar em 484, ele só vai se movimentar no eixo X. Vocês podem notar que quando animamos a posição de uma camada, o After sempre cria um caminho. Isso aqui se chama Motion Path. Então, assim, a gente vê aqui pelo caminho de movimento que foi gerada uma animação só no eixo X. Não tem nada de cima para baixo, nem na diagonal. Logo, minha animação só varia o primeiro valor do meu atributo aqui, que é o valor X, ou seja, o valor horizontal. Então vejamos aqui como fica a nossa animação. Nós sempre vamos estar usando esse RAM Preview. E já passo o atalho para vocês, que é o 0 numérico. Para quem trabalha com notebook, aí, paciência, porque a única forma de acionar é clicando nesse botão mesmo. Agora, para todo mundo que tem um teclado aí de desktop, aperte o 0 numérico, que é o atalho para o RAM Preview. Nós sempre vamos visualizar as nossas animações com RAM Preview. Não vamos usar o espaço, por quê? Porque o espaço geralmente ele dá uma falha de tempo. Vamos ver se ele aparece uma falha de tempo aqui. Não, porque o processamento está simples. Deixa eu reiniciar. Aqui, ó, Not Real Time. Vou mostrar de novo. Tá vendo? Isso ocorre por quê? Porque ele está começando a processar a camada e quando ele não consegue processar no tempo em que ela flui, que ela ocorre, causa isso. Em RAM Preview também eu tiro o Motion Path, tiro o wireframe da minha animação, vejo ela como seria no render final mesmo. Isso serve para se apresentar para um diretor, para como você queira ver realmente como vai ficar a animação no final. Para que não fique essas sujeiras aqui no meio, a gente não aperta espaço. Porque no espaço, ou seja, dando play aqui, a gente tem um motion path, ele caminhando nele, e o wireframe da minha camada, ou seja, os limites dela. Porém, em RAM Preview, nada disso aparece. E aqui eu tenho minha nuvem caminhando durante 0 a 4 segundos, em fade in e fade out. E esse é o princípio da animação. E é isso, galera. Na próxima aula vamos aprender um pouco mais. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Breno Machado, do site motionfx.com.br.